São Paulo pode subir. Aí, meu diretor, tá dormindo? Deve passar. O Botafogo pega a LDU. E eu tô começando a sentir um tempero nesse Botafogo do David Ancelotti, hein? Ah, mas ele oscila bem, né? Oscila, mas pelo menos não... Assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião. É um time com jogadores que podem fazer a diferença num jogo de mata-mata. Arthur Cabral, meu amigo, tá metendo gol. Tá fazendo gol. Tá metendo gol. Eu vou defender o David Ancelotti, porque ele caiu basicamente de paraquedas no Botafogo no meio da Primeiro temporada. trabalho da vida. Uma maratona de jogos pós-mundial. É difícil. E, cara, pra mim, Tá competindo. oscilando até Tá pouco. competindo. Não, e vou falar. Tá oscilando até pouco. E na boa, E os 5 mil likes ele tá vieram. segurando uma bucha lá grande. Opa! Porque se o Corinthians tem as buchas dele, Não, inacreditável. cara, É inacreditável. o falar de Botafogo talvez tenha no- outro dono a qualquer momento, cara. A justiça decidindo. Tá ligado? Eu parei o dinheiro pode parar de entrar, Eu o Botafogo pode parar de pagar as pessoas. Eu parei pra Cara, entender todo muito complexo. todo o rolê do Botafogo do Textor da Eagle. Foi tipo um estudo de mestrado, assim. É Difícil. complicado. Agora tem muito botafoguense no nosso TikTok empolgado com o futuro da Estrela Solitária na Libertadores. O Cristiano, um abraço, Cristiano, manda Fogão Bi da Libertadores. O José Pacheco manda seguiu o anfitrião. E o GB Melo manda Botafogo bicampeão. Tem que fazer um bom resultado em casa, né? Eu acho. Antes de votar no Botafogo, a Certo. gente ainda tem um tempinho. Porque Quem que vocês acham que vai mais longe na Libertadores? São Paulo ou Botafogo? Botafogo. Ó, primeiro voto. Você, Dimas. Deixa o Chico por último. Eu acho que eles vão se enfrentar. Então, nas eu acho que quartas. se eles se enfrentarem... Os dois chegam nas O quartas? Botafogo é favorito. Aí é o review 2024. Mas era favorito ano passado também. Era. Pelo que mas jogou assim, contra o Palmeiras, o ano né? passado era mais favorito que esse ano, tá? Também acho. Porque o time do Botafogo era melhor e o São Paulo tava, na Tá igual. época, Pablo Maia, Alisson, babá, tava com dificuldade e conseguiu competir. Esse ano acho que Sem deu... Ferreira, né? o São Paulo deu uma diminuidinha nessa questão esse ano. Mas agora vamos votar, então, vai. Eu acho que o Botafogo deve passar, apesar de não ser fácil o jogo lá. A LDU fora de casa sempre é difícil. É Sim. sempre um jogo Eu, complicado. eu vou ser Contra bem o Flamengo honesto. foi difícil. Eu vi a LDU na fase de grupos, cara, é um time ruim. Eu tenho que ser honesto. A LDU é um time ruim. O Flamengo foi incompetente a fase de grupos inteira, né? Porque sofreu pra ganhar do Táchira, Perdeu do Central em casa. Córdoba, acho que os dois jogos. Não, perdeu um, empatou o outro, né? E a LDU foi onde o Flamengo teve sucesso, né? Acho que ele ganhou um, empatou o outro. Ganhou né? lá fora de 1x0 gol do Bruno. Exato. Não, ganhou em casa, 2x1, se eu não me Não, e engano. lá não foi 1x0? Não, lá foi 0x0. Foi 0x0, ganhou um, empatou Lá o foi outro. 0x0. Só que o que acontece? É um time horroroso. Os time últimos horroroso. 30 minutos lá, o Flamengo não conseguia correr. Não conseguia. Então, assim, se o Botafogo faz quinto, né? 1x0, Jogo lá é difícil, é muito cara. difícil, cara. Nos Mas eu últimos 30 concordo. minutos o campo faz assim. Mas eu acho que o Mas Botafogo é deve aquilo, é um passar. time ruim. Mas eu acho que o Botafogo deve Botafogo pode passar enfiar 3 a 0 pela no- diferença no técnica Newton do jogo no Santos. Rio. Eu acho que já passou. Não, já passou pra mim um só, mas eu falo daqui a pouco. Não, eu acho que já passou, porque seria uma Eu acho decepção que já muito passou também. grande o Botafogo perder. Pra mim deve passar, O que você acha, Johnny? Ah, eu vou falar que já passou, irmão. Vocês estão respeitando muito a LDU. Fogão vai passar. Na minha opinião, tem tudo pra passar. Eu acredito que o Botafogo estará nas quartas de final da Libertadores. Chega! Ninguém aqui fica contando historinha pra você. Você pode até ligar em algum canal que a galera vai te contar a historinha e tu também acredita porque tu quer, que tu é bem marmanjo já, ou marmanja. Óbvio que ele veio porque era uma possibilidade real de ser titular de um time que vai brigar por todos os campeonatos. Todos. Botafogo briga por Libertadores, Botafogo briga por Copa do Brasil, Botafogo briga pelo Brasileiro. E fazer história aqui, que ele tá muito tempo na Europa. Pô, o titular que é o cara do time vai embora. Saiu até meio ali, a gente viu alguns ídolos da torcida do Botafogo, vaiando, xingando, enfim. Ídolos da torcida não, né? Ídolo é jogador, né? Quando não é jogador, torcedores mais referência, famosos, né? mais famosos. É óbvio que ele veio por isso, mas, como diz um amigo nosso, enquanto não tiver assinado, Fernandão, e o negocinho lá feito da transferência, TMS. o TMS não tiver apertado lá o botão, já era. Bocão, e agora quem vai jogar? O experiente Neto, que é muito bom goleiro, o Léo Link, que entrou muito bem, ou o John, que era o titular, mas estava sendo contestado? É simples. Meritocracia. O cara é campeão do Brasileiro, da Libertadores. Por acaso recebeu uma proposta, ninguém nunca escutou da boca dele que ele queria sair. Foram pessoas que falaram que ele queria sair. E eu acho justo, se você ganha 1 milhão, vão te oferecer 4, você tem que ir embora. Porque tu não morre de amores pro clube hoje. E o Botafogo não tem essa identidade com mais ídolos.
Porque é uma empresa. Joga, entrega, corresponde, mete o pé. E seria dessa forma. Houve um imbróglio lá que acabou não acontecendo a ida do John. Mas por meritocracia, o John, que foi importantíssimo na campanha do Brasileiro e da Libertadores, ser o titular do Botafogo. Independente das pessoas não gostarem do comportamento, talvez, que a gente não viu ainda, dele, por falar que quer ir embora, eu também iria embora. Qualquer jogador ir embora. Não tem como. Qualquer seja do Flamengo, seja do Fluminense, seja do Vasco, o jogador tem que ir embora, porque é projeto de carreira, projeto de vida. Tem família, envolve um monte de gente. Independente do que tu ganha aqui, ganha bem, ganha certinho, mas você tem que ter... Mas vezes 4 é vezes 4. É vezes 4, é vezes 4. Não, vezes 4 é vezes 7, né? Porque quando chega lá, Libra é R$7. E é cultura, é outra cultura. Você aprende, teu filho vai aprender a falar em inglês, vai aprender... Você vai estar num curso de inglês aqui. A minha percepção, não conheço nem John, nem Léo Link, nem ninguém. Pessoalmente, treinador de goleiro do Botafogo, quem é? Não sei. Não me lembro quem é. Não, esqueceram o Márcio. Provavelmente a gente não tem também a proximidade nada. Mas a minha sensação é que muda um pouquinho. O John vai ser o titular. Mas muda um pouquinho a coisa de figura. Porque agora ele tem uma sombra maior do que ele. Ótimo. A carreira do Neto fala por si só. Não tô falando melhor ou pior, porque eu não tenho visto o Neto jogar lá no Bournemouth, porque eu não assisto campeonato inglês. Não assisto. Mas é um cara muito mais solidificado na carreira. O John, na tua meritocracia, se não der brecha, vai ele até o final. Mas sabe que se começar a revezar... Que é difícil. Ele só errou contra o Cruzeiro. Difícil. Ele só errou naquela mesmo assim, errou, mas teve mais erro depois. Teve mais erro depois. Depois do gol do Cruzeiro. Que a bola ainda rodou lá, rodou cá, rodou lá. Exatamente, concordo. Mas ele foi importantíssimo, Botafogo. Nesse tempo todo, a gente tem que parar de justificar um erro. Você é bom a vida toda. Você disse um não, você não presta pra ninguém. É mais ou menos isso que a gente pensa no ser humano. E não pode ser assim. Essa avaliação tem que ser constante, 100%. O John é um baita de um goleiro. Claro, se tiver uma suspensão, o Neto for bem... Mas olha, eu acho que o Botafogo se precipitou. Tinha que esperar um pouquinho mais para saber da definição por completo. Assinatura. Foi, beleza, agora vem Neto. 36 anos, vai encerrar a carreira no Botafogo. Ou não, né? O pai dele foi goleiro do Botafogo, Norberto. Ou não. E tava falando aqui, né, GV? O Neto é um cara que tem uma história interessante na Itália. Não nos esqueçamos que o David Ancelotti é italiano. Exato. Enfim, às vezes a relação, o conhecimento que o David pode já ter tido do trabalho do Neto pode fazer com que o David faça a escolha pelo Neto. A gente não sabe. A gente não sabe a cabeça do, Ele é grande, do Ancelotinho. Né? É um goleiro que tem muita estabilidade. É bom falar aqui também que não é fácil. Você jogou na Europa para um goleiro sul-americano ter estabilidade jogando no futebol europeu. Ainda mais na Premier League. Que costuma fazer bons goleiros, que chegou na Itália, se estabeleceu, saiu da Itália para a primeira divisão inglesa. Ele jogou onde? Na Roma? Jogou na Roma, foi muito. E essa relação, né, de jogar na Itália, do Ancelotti ser italiano, pode ser que corrobore a favor do Neto e contra o John, mesmo a gente não sabendo o que aconteceu lá dentro do Botafogo para sair. Alguma coisa aconteceu. E a gente que teve um sabe. ruído, enfim. Segundo o Felipe Fera, ele está com uma pele boa para 36 anos. Ele que também é dermato nas horas vagas. Melhores momentos do Fogão na tela. E aí eu quero saber do Bocão. O Bocão, não é fácil ganhar do Botafogo lá, depois que o Renato Paiva assumiu, do Fortaleza, perdão. Depois que o Renato Paiva assumiu o Botafogo, o Fortaleza deu uma ribada, mas o Fogão foi lá e passou o carro. Mas muito por conta da expulsão. Claro, Vamos ser sinceros, claro. Não podemos negar isso, é difícil. Um time que está num momento terrível, que é o Fortaleza, o Botafogo se aproveitou dessa situação. Eu acho que foi até uma expulsão, uma imprudência do jogador. Há interpretações, né? Quando não há unanimidade, fala assim, isso aí foi... Mas há interpretações, uns não dariam, outros não. Tanto é que o VAR chama o Daronco para dizer que não tinha sido nada. O Daronco vai tudo ao contrário e fala assim, não, isso aí é expulsão. É isso. Mas aí o Botafogo jogou bem, né? Agora vou te falar na área, uma coisa, jogadores... Vou te falar uma coisa, hein? Tal de Danilo joga bola, hein? Muita Ave bola. Maria, como joga bola. Meu Deus do céu, Bocão. E eu falo direto que o Marçal é o melhor lateral esquerdo dos três, na minha opinião. Eu sempre disse isso no programa Resenha Alvinegro, que eu tenho meio de... Todo dia eu falo sobre o Marçal. O Marçal é um baita no jogador, ele tem os atalhos, ele sabe correr certo, ele sabe o momento certo de dar um passe, de ir ali de fundo. Ah lá, tava dentro da área pra fazer um gol. Ele é muito bom, pô. É, E mas- ele sabe jogar. Ele Ele é... jogou de zagueiro pela direita, né? Pra Pior que fique ainda, claro. pra piorar. Ele foi bem de zagueiro pela direita. Como é que pode? Melhor em campo. O David até fala isso, fala que não queria colocar o
o David, né? O David não queria colocar o David do lado direito, porque tinha jogado do lado esquerdo. Interessante de ver, em cima do seu Fortaleza, o Fortaleza sofreu 2 gols de 2 caras que jogaram no Ceará. Arthur Cabral e o David Ricardo. É, a tua tia também jogando com a camisa 9 do Ceará. A gente tá brincando aqui, mas legal também a gente ver o Matheus Martins voltar, fazer gol. O Botafogo ganha mais uma força de ataque. O Matheus é um bom jogador, acabou perdendo espaço com a chegada das contratações, com muito tempo de lesão, né, Bocão? Tu sabe disso melhor do que eu. Mas ele é muito bom. E eu também acho muito bom jogador. E o Botafogo ganha casca, né? O Botafogo começa a ficar mais forte em termos coletivos, mesmo com as ausências, fazendo o jogo que fez, fazendo um jogo em que precisava vencer. E é interessante. A expulsão ajudou, mas a gente já viu vários times aí que tem um jogador a mais e não consegue ganhar os jogos. E o Botafogo foi lá e ganhou. E a expulsão... Vide Atlético Mineiro na final da Libertadores. Desde 1 minuto o Botafogo foi lá e... Em tantos outros. Cangalhou em tantos outros. Fernandão. Foi uma falta de sorte do zagueirão. Eu vou defender o zagueiro, sabe por quê? Defende. Cara, Ele escorregou na bola, ele escorregou na bola Foi e a o que eu perna falei subiu. naquele A exato perna aí momento. embaixo. E não tem como tirar. Mas tinha que dar. Não tinha como tirar. Não, mas tinha que O dar. cartão tinha que dar. O cartão tem que dar. Tem pênalti sem querer, tem expulsão sem querer. Agora. Olha lá, a perna dele desliza sobre a bola. Posso falar uma ele coisa vai embaixo, aqui? mas a bola Ele desliza. arrastou a perna, a bola, ele arrasta com a bola e ele não Dá tem uma como pena tirar. do zagueiro. Posso falar uma coisa? Ó, todas as vezes que eu fui expulso foi sem querer, foi desse jeito, GV. Foi sim. Deixa eu falar uma coisa que talvez eu seja julgado, talvez eu seja condenado pelo tribunal da internet por muitos e muitos tempos. Ele chegou no meio da temporada, não é o time do Botafogo de 24 que era melhor que esse time aí. Ele chegou agora, ele tá se adaptando, ele ainda não ganhou Libertadores e Brasileirão como o Gregory, mas eu acho que o Danilo, no final das contas, claro que isso vai depender de título, senão não adianta, Boca. Claro. Vai entregar... O Gregory jogou muito e aqui a gente bate palma pro Gregory desde antes dele virar sensação, lembra? Você falava, ele jogava... Aí veio o Oswaldo de Oliveira aqui e falou... Esse Gregory, lá no meu podcast também, esse Gregory, isso no meio do ano, quando a torcida ainda vaiava. Eu acho que o Danilo é mais moderno e mais bola do que o Gregory. Se o Botafogo arrancar como tem arrancado, esse moleque vai entregar mais. É uma sensação que eu tenho. É porque ele joga de 5, 8 e 10. É isso. Então ele faz essas 3 Chega funções no muito meio de na campo. área, pô. Chega muito na área. Passada Quando tem necessidade, ó, fica aí que eu vou, segura aqui, Marlon. O Marlon não jogou. Marlon jogou. Gente, é um Botafogo que foi totalmente desfigurado aí, né? Sim. Tanto é que a zaga toda reserva, né? O Botafogo agora vai trazer o Cris Ramos, tá fechado praticamente. Você tá com medinho da LDU? Na Libertadores? Mais ou menos. Ele tem altitude. Lá no segundo jogo. Tem que fazer resultado em casa como fizemos contra o Bragantino. Mas você tá com medinho da LDU? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Vai dar fogão? Eu acho que o campeonato do Botafogo é o Brasileiro e a Copa do Brasil. Eu acho que esse Não, campeonato... Copa do Brasil, com todo respeito, mostramos a tabela aqui do mata-mata. É. Com todo respeito. Se não ganhar esse ano... Não, mas amanhã sai o sorteio. Pode dar Botafogo e Galo. Tá de brincadeira, Bocão. O Botafogo Mas tem a 50 vezes melhor que revanche, o Galo. tem aquele negócio da revanche. Bocão. Pode dar Botafogo e Fluminense. O Fluminense não ganha há muito tempo do Botafogo. Beleza. O Galo é um time muito bem O treinado Botafogo pelo é Cuca. muito melhor do que o Galo. Mas não basta só ser melhor, GV. Botafogo é muito melhor que o Cruzeiro. Concordo. Botafogo é muito melhor que o Galo. Concordo. Contra o Fluminense, o Botafogo é melhor, mas aí é clássico, clássico. esquece. Quem é ali que joga mais bola que o Botafogo? Mas isso não é o determinante para se vencer. Nunca foi em toda a história do futebol. Mas só falta no a Copa do moderno, Brasil mais do Fogão. ainda. O Fogão ainda não tem. Eu também acho interessante É o o Botafogo campeonato, vencer. porra, é esse. Só que existem algumas nuances dentro dos jogos que tu sabe disso, pô. Ainda mais jogos de mata-mata. Quer valer 10 conto? Ele virou uma opção, tanto na lateral ou até mesmo na zaga. Ele não Perfeito. vinha sendo, e agora ele se transformou numa opção, ele se credenciou a isso, Sim. ou não? Não é nenhuma novidade, a gente vê o Marçal jogando como zagueiro também, né? Já aconteceu isso de outras vezes no passado. Mas para alguém que tinha tão pouca minutagem em 2025, o que foram as circunstâncias do retorno dele ao Botafogo, né? De ligar pro Textor e falar: oi, quero encerrar minha carreira num clube grande, de um aproveitamento tão baixo. Eu lembro que no começo do ano, o Marçal volta pro Botafogo fim de fevereiro ali, talvez. E aí as pessoas, cadê o Marçal? O Marçal tá treinando, o Marçal se machucou porque não tinha contrato assinado ainda, detalhes. Demorou a ser apresentado, reapresentado. Detalhes contratuais a serem resolvidos ali, então o Botafogo não podia expor a imagem do Marçal. Então são meses ali de um Marçal que tá disponível, mas não tá disponível, e todo mundo nessa expectativa do que vai ser o aproveitamento do Marçal, quanto de espaço ele de fato vai ter. Então, mas eu acho que é isso, eu acho que o Marçal sai credenciado como uma opção, mais uma opção para defesa nesse cenário, ainda mais pensando que tem o Caio Pantalhão
lesionado. A gente noticiou recentemente que ele tá fora das oitavas de final da Libertadores. Expectativa de retorno ali em um mês. Então é bom o David saber que tem mais um nome ali com quem possa contar. Pois é, pra gente finalizar Fortaleza e Botafogo, porque o tempo tá corrido hoje, eu quero falar muito sobre Libertadores e quero também já que a Bárbara atualize a janela de transferências. Tem centroavante chegando aí, cara. Tem zagueiro chegando aí. E a galera tá me cobrando ponta direita, mas a Bárbara tá devagar com o negócio de ponta direita. Não tá querendo trazer ninguém, hein? Tá querendo trazer, mas precisa. Aliás, o Depp, as substituições ali, eu achei que até demorou um pouquinho do David mexer e botar alguns jogadores ali. Ele foi fazendo em parcelas. Podia ter botado mais treino um pouco antes, ou de repente ter tirado. Eu fiquei preocupado com o Arthur. Os companheiros estão aqui falando, pô, tem que ter outro ponta direita. Pô, imagina se o Arthur se machuca, cara, num jogo desse. Sei não, eu acho que de repente ele poderia ter mudado um pouquinho antes ali, porque o jogo já estava decidido, né? Além do placar ter sido alto, já estava alto ali. Fortaleza não fez nada, não tinha como, tava com um homem a menos. Qual foi seu sentimento lá? E traz pra gente um pouquinho desse ambiente lá no Castelão. O torcedor do Botafogo fez a festa, que festa linda, né? Você já começou falando sobre isso. Cara, arremata aí Fortaleza e Botafogo. Portela, assim, falar da torcida do Botafogo, eu fico até arrepiado, cara, porque é muito legal você viajar pra tão longe, né? A gente tá falando aí de 3 horas de voo saindo aqui do Rio de Janeiro. E eu conheço muita gente na torcida do Botafogo, né? E sei que a grande maioria era composta de torcedores, né, locais, né? Torcedores do Nordeste. Pouca gente do Rio, né, se desloca para ir a esses jogos. A gente viu ali mais uma vez a massa compacta atrás do gol, né? O setor visitante completamente tomado, e é muito legal assim o carinho, né, que os torcedores, né, têm com a gente. Eles falam pra caramba aqui do podcast. Manda abraço pro Portela. Ó, o Portela, fora Portela. Eu ouvi fora Portela lá em Fortaleza. Fora Portela, tá pegando aí o negócio. Então, assim, é legal, cara. Porque, às vezes, aqui, o meu canal, o GE, né, as redes sociais, assim, é um meio deles se aproximarem do Botafogo. Né? E você vê que o Botafogo chega lá, é uma emoção completa. A galera vai no hotel e fizeram uma festa, assim, tremenda. É realmente algo que deixa a gente orgulhoso, sabe? De ir pra tão longe e ver uma galera lá representando, todo mundo camisa do Botafogo, produtos oficiais, né, a galera sócio e tal. Então a torcida nota 10, né, lá em Fortaleza, não só os torcedores do Ceará, mas também ali da região, que se mobilizaram para ir essa partida. E sobre o jogo, cara, fica condicionado, né, a partir daquela expulsão com 4 minutos, que, aliás, que absurdo a intervenção do VAR, né? Que o VAR chama no lance daquele, cara? O que tá se tornando o VAR? Ó, o VAR aquele é tão ruim, que se o juiz não tivesse dado o pênalti no Arthur, o VAR ia chamar para dar o pênalti. Porque eles não conseguem ficar quietos, cara. Não conseguem. Eles são ansiosos, né? Sabe aquele ansiosos, cara? Assim, botão, eu tenho que chamar. Para com isso, cara. Pô, se liga, cara. Se você interrompe quando tiver uma coisa clara, o cara viu. Exatamente. E na frente do juiz, né? O juiz já deu, não fala nada. Você pode até discordar, mas para de tentar convencer o árbitro de uma coisa que é interpretativa. Então, assim, não tinha que ter chamado. O Daronco tá de parabéns. Tenho muitas críticas ao Daronco. O Daronco, ele fica restrito ali a uma zona do meio campo, porque ele não consegue mais se mover muito, né? Então ele fica ali atrapalhando o jogo. Além de ficar picotando, ele atrapalha, que sempre tem um lance que a bola vai no Daronco, que não consegue, mas não tem mais a mesma mobilidade. Tá muito grande, muito forte. Eu achei que ele deu uma... Engraçado, achei que ele deu uma afinada. Até meu filho tá falando que deu uma afinadinha. E eu achei ele bom, tá? Muita gente não, eu gosto do Daronco. E dá sorte pro Botafogo, viu? Tem cada juiz aqui no futebol brasileiro também. Mas, enfim, você tem um jogador a mais, logo depois você faz um gol, aí fica muito difícil pro Fortaleza conseguir dar a volta. Mas eu não gostei do Botafogo pós-gol do Marçal, hein, Portela? Eu não gostou, não, cara. Não gostei. Cornetada do Depp. Tá aberta a cornetada do Depp. O Depp, depois falam de mim. O Depp tá conseguindo cornetar o Botafogo num 5-0. O Botafogo no primeiro tempo merece. O primeiro tempo foi merecido. No primeiro tempo achei que o Botafogo... Sabe quando você senta ali no resultado e fala, pô, esse jogo aqui já tá ganho, e acaba que você meio que sai da partida, e de repente, quando você vê, parecia que o Botafogo que tava com um a menos e o Fortaleza com um a mais. Então, assim, pô, que loucura é essa que tá acontecendo aqui? O Fortaleza, foram várias bolas nas costas, né? Aquela bola descoberta ali que o David Ricardo conseguiu se recuperar, mas por pouco a gente não sofre o gol. E chegou um momento ali com 35 do primeiro tempo,
que o Fortaleza controlou de tal maneira que a torcida do Fortaleza entrou no jogo também. Então, quando tava... O gol do Botafogo, acho que já tinha até passado dos acréscimos. Legal você trazer essa impressão da arquibancada, que a gente não vê na a televisão, torcida do Fortaleza entrou, a gente começou a falar assim, que isso, tá ficando muito esquisito. Opa. E quando o Botafogo tem uma jogada ali que a bola vai no Telles, aí depois o Telles acho que volta no Danilo, aí o Danilo dá no Montoro. Mas quando a bola vai no Telles, eu internamente tava pensando, acaba, Daronco. Acaba logo o primeiro tempo. Ele não acabou, saiu o gol. Aí quando sai o 2-0, aí o segundo tempo, né, não precisa nem comentar, foi um passeio, um atropelo do Botafogo, mas acho que o Botafogo saiu ali da partida, assim, momentaneamente. Foi uma atuação que me deixou preocupado, mas aí o segundo tempo, né, os caras já estavam meio desmobilizados, derrubou o time completamente.